Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos tratar especificamente de uma leitura que é a Smart Money Concept, né? A leitura do SMC, a leitura dos institucionais, né? A forma com que os institucionais veem e observam o mercado. Vamos fazer aqui, não deixa de ser um estudo, né? Mas vamos frisar aí em fazer um backtest para poder verificarmos aí possíveis entradas que teriam ocorrido, né? A partir do dia 15 de agosto em diante, né? A gente tem que começar a referência de algum ponto, então vamos começar a partir daqui. Eu estou utilizando o gráfico de uma hora. É um gráfico, quanto maior, né, o tempo gráfico para esse tipo de análise, aliás, para qualquer tipo de análise, né, quanto maior o tempo gráfico, mais confiável ele se torna. Então, desta forma, vamos iniciar com o tempo gráfico de uma hora para poder identificarmos a nossa primeira referência e alguns pontos ali importantes. Após isso, vamos modificar o gráfico e vamos colocar no tempo gráfico de 15 minutos, a fim de refinar algumas estruturas e encontrar aí talvez, né, possíveis oportunidades. Então, a referência que eu comecei traçando aqui foi este último topo, né? E este último fundo aqui. O que aconteceu aqui? Como a gente pode ver, houve a quebra dessa estrutura. Aqui foi o último topo e aqui foi o último fundo. Quando o preço rompeu, ele cresceu, né? O preço ele cresceu aqui, ó, de 115.600 para 119 aqui, com o gap de abertura que foi enorme. Então a gente pode considerar sim, né? Você deve imaginar todo esse espaço aqui como um candle, né? Basicamente como um candle. Ele é um candle, não deixa de ser um candle, beleza, pessoal? Deixa eu colocar só verde aqui para a gente verificar, beleza? Então, a nossa primeira referência, rompeu o choque. Lembrando, estamos no gráfico de uma hora. Ao passo que rompeu esse choque, a gente vai conseguir validar essa estrutura aqui, ó, esse order block, que foi o último candle negativo antes desta explosão de alta, desse imbalance, né? Então, a gente consegue então traçar ele como um POI. Ele é um POI de interesse no gráfico de uma hora e também no gráfico diário, porque essa região aqui ela é validada também no gráfico diário. Como a gente tem já então esta referência traçada, a gente espera realizar compras abaixo dos 50%, obviamente. A gente quer comprar barato, então a gente quer comprar por essas regiões aqui, ó. É aqui que a gente quer comprar. Entretanto, o preço, né, ele está lá em cima, está na região de prêmio. E a gente também consegue fazer operações, né, dessa forma, utilizando aí estruturas micro secundárias para poder pegar a queda, o retorno do preço, a mitigação do preço até a região de prêmio, para a gente conseguir comprar aqui. Então a gente vai tentar levar alguns trades aí dessa forma aí, né, na referência aí micro, no caso de 15 minutos. Vamos colocar no gráfico de 15 minutos e a gente vai lá para o início. Vai lá para o início, então a gente vê aqui pormenorizado, né? A gente consegue ver que no micro foi feito esse fundo, juntamente com esse topo que concorda com o topo do gráfico de uma hora, e ele foi rompido aqui, olha. Ele foi rompido, né? Então aqui já valida o choque secundário e vai validar então as regiões de prêmio para a gente poder vender aqui, né? Teve esse drop, base drop aqui, então aqui já valida essa região aqui para eventuais vendas, né? Então é aqui que no backtest a gente vai traçar este order block aqui de oferta, né? A gente consegue ver, ó, no gráfico de 5 minutos, eu refinei ele, a gente consegue ver aqui, ó, lá no final, a gente consegue ver que eu refinei esse order block. Por que eu refinei?
ele estava muito caro lá. Então eu precisei ir para os 5 minutos e como está dentro do stop, né? Está em torno dos 200 a 250 pontos, é a média máxima, na verdade, né? Quando fica mais que isso, é bom refinar, colocar aqui na metade. Mas como estava um stop ali aceitável, até 230 pontos, então achei por viável entrar nessa operação aí por fins de backtesting, né? Então, ele ativou, o preço abriu aqui no dia 17 de agosto, ativou a entrada aqui, se não considerar essa entrada aqui, ele ativou aqui depois, né, nessa entrada. Então, como ele havia rompido o choque, a gente espera então, o preço mitigou, ativou a entrada, e o que a gente espera depois que esse cenário, esse profile de mercado se arma, o que a gente espera? É que o último fundo aqui seja em algum momento rompido. E foi isso que aconteceu, ele foi rompido dessa forma aqui, olha, no mesmo dia por volta das 1h. Só que a gente não vai colocar o nosso alvo lá para baixo, a gente vai colocar aqui, ó, na mínima. E se ele romper, a probabilidade maior aí, né, de chegar na mínima. Então a gente já tem um risco retorno aí de 5,48, arriscando 230 pontos para ganhar 1.260 pontos. Vamos ir anotando aqui para a gente poder somar tudo no final. Então, risco. Então aqui deu lucro, vou colocar só o lucro. Lucro de 1.260 pontos. Beleza? Vamos ir anotando aqui que a gente soma tudo no final depois. Aqui, ó. Lucro. Beleza. A gente vai seguindo aqui, vamos voltar para o gráfico de 15 minutos. A gente vai seguindo aqui. Então veja que agora, né, a partir do dia 17, na parte da tarde, e 18, o preço chegou na região de demanda, as regiões compradoras. Não vamos comprar em qualquer lugar. Lembre-se que o nosso POI, o único POI possível que a gente marcou está aqui embaixo. Veja bem. O único POI possível que a gente marcou está aqui, ó. Você pode considerar esse FGV aqui? Até pode, né? Só que lembra, tem um padrãozinho, né, que aqui é considerado um candle. Eu não gosto de considerar esse tipo de estrutura, tá? Esse tipo de POI. Mas eu considerei só esse aqui de baixo. Então, voltando para o gráfico aqui de 5. Vamos voltar lá no início. Beleza. Como vocês podem ver, aqui não teve, chegou no POI e não teve nenhum padrão aqui de compra nesse dia aqui. No dia seguinte, também não teve, porque o preço ele abriu já aqui, ele rompeu o choque secundário para poder tentar, talvez, fazer uma entrada aqui, né, no Confirmation Entry, né, o preço rompeu. Então, o que eu esperei nesse dia? Eu esperaria nesse dia o preço mitigar até essa região e para poder subir. Mas ele simplesmente abriu e já foi subindo direto, né? Então, não teve entradas aqui neste dia. O preço ele subiu nesses dias 22, 23, praticamente em linha reta. Praticamente em linha reta. Então aqui não observei nenhuma entrada aqui que eu faria, né? Que é dessa forma. Então a gente pode ver que o preço ele rompeu o último topo aqui, ó. O último topo era aqui, ó. Ele rompeu ele. Então já caracteriza para nós a quebra do choque, a validação da região de demanda e a expectativa de romper o BOSS e continuação na tendência de alta. Após o rompimento, o preço gerou uma nova referência. E qual a referência? Essa referência aqui, ó, da mínima aqui do fundo até a máxima. Então, como houve a quebra de estrutura, após uma quebra de mudança de característica, esta referência de alta, ela nos dá uma nova referência, onde queremos comprar apenas aqui abaixo, região de demanda, beleza? A gente quer comprar barato. Então, beleza.
Aqui a gente consegue ver, considerando aqui este fundo, este topo e este fundo, que houve a quebra do choque secundário para iniciar o movimento de mitigação. Aqui teria um trade, teria, se você analisar, aqui seria o order block dele, né, para fins de venda, no confirmation entry aqui, né, do choque secundário, e aqui teria um order block. Aqui esse order block, você pode ver que é um order block, ele é invisível até no gráfico de 5 minutos, eu não gosto de utilizar ele, por isso que eu nem coloquei ele aqui. Mas se você utiliza o gráfico de 1 minuto, né, você visualizaria, né, essa estrutura aqui, ou até mesmo o gráfico de 5 minutos para a pessoa que já tem uma certa experiência ali no mercado de leitura, consegue saber que o preço abriu, ele abriu aqui embaixo, nos 120.090, ele subiu até os 120.200 e depois ele fechou aqui embaixo. Então aqui já consideraria, né, um order block numa região que estava interessante, porque como eu vou considerar essa região aqui, olha, então o order block está na região de venda, ele está corretamente aqui, na região de prêmio, na região de venda. Então a entrada seria aqui, o stop está curtinho, né? Então dá para fazer aqui, com a expectativa dele vir aqui embaixo, 4,71, né? Eu não considerei ele, não vou considerar. Então, eu vou até pagar. Beleza, teve algumas outras entradas aqui, não visualizei, né? Não entraria. Porque esse preço estava muito esticado, então assim, considera-se apenas uma referência, né? Essa referência aqui inteira, que ele não mitigou, ele está mitigando agora, ele está mitigando a partir daqui que ele começou a mitigar, né? Então, beleza. Quando o preço chegou na região de demanda, dessa referência toda, a gente tem a expectativa do preço romper este último topo, né? Quando ele chega na região de demanda e o preço chegou neste order block aqui do gráfico de 15 minutos, veja bem, no gráfico de 15 minutos havia esse order block aqui, ó, foi validado, esse order block, né? Então, o preço chegou neste order block, nessa área de interesse. Para quem quer, né, e gosta de entrar no risk entry, já entrarei aqui, arriscando 230 pontos para buscar 1.745 pontos, um fator de lucro de 7,59. Para quem esperou o confirmation entry, poderia entrar aqui, olha, nessa entrada aqui, ó. Nessa entrada aqui. Entrou um pouquinho mais tarde na operação, porém o fator de lucro muito melhor, quase 10, arriscando 155 pontos para buscar 1.480 pontos. Então, a pessoa que também opera das duas formas, entrou aqui e alavancou, né? Fez uma outra entrada aqui e ficou alavancado. Vamos considerar só de fator menor aqui, no risk entry, não vamos considerar para fim de backtest, né? Essa entrada no confirmation entry. Então vamos colocar aqui. O lucro aqui foi de 1.240 pontos. 1.745, aliás. 1.745, beleza. Esta segunda entrada no confirmation entry não vou considerar. Beleza, vamos lá. Então, região de demanda. Agora a expectativa é do preço romper este último topo aqui, olha, nos 120.500. Porém, aqui é uma região interessante que ele é, na verdade, um buy side liquidity. E veja que interessante que no momento do fechamento deste último candle positivo aqui, o preço ele teve um imbalance muito importante, muito forte, né? O que faz com que aqui seja uma região de muito interesse. E o que aconteceu depois disso? Gerou aqui, na verdade, agora tem um weekly highs. Deixa eu ver se ele foi testado já. Foi testado, ele foi capturado lá na frente. Olha, ele foi capturado aqui, ó. Tá vendo? Esse weekly highs aqui foi capturado aqui, ó, nesse sweep.
Ele foi capturado aqui, ó, nesse sweep. Beleza, deixa eu colocar só aqui em cima. Ok, vamos seguir aqui. Então, após essa entrada aqui, vamos lá de novo. O preço chegou numa região de interesse, porém, o choque secundário foi rompido no momento em que houve o rompimento dessa mínima. Então, aqui já gerou a expectativa de talvez, né, se o preço ele mitiga até aqui, olha, ele rompe, depois ele mitiga até aqui, possivelmente aí eu teria feito uma venda. Porém, o preço não chegou lá, né, para poder a gente vender. O preço ele caiu aqui, não teve nenhuma entrada nessa região, não fiz entradas aqui também, e eu consideraria aqui apenas este ponto aqui, olha, ele fez esse fundo, topo, aqui seria liquidez, então considerar esse topo aqui, olha, um gráfico menor aqui seria, né? E ele fez dessa forma aqui, ó. Então vocês conseguem ver um topo, um topo, fundo, topo mais alto. Então, esse padrão aqui, eu teria feito essa entrada no Fair Value Gap aqui, ó. Ele abriu com um gap. Eu não faria a entrada aqui, porque o stop ficaria 290 pontos, então eu colocaria na metade, esperaria, olha que o meu stop reduziu para 175 pontos, né? Eu esperaria o preço voltar até aqui, né? Na expectativa de buscar a região mais líquida da parte de prêmio, dessa estrutura aqui, olha. Da parte de prêmio dessa estrutura toda. A primeira região mais líquida é esse Fair Value Gap aqui. Então, daria um trade aqui, né? Na verdade, esse trade aqui, por mais que seja um backtest, na minha conta real eu realizei ele, consegui pegar ele. Foi um fator de lucro aí de 6,23, 175 pontos para buscar 1.090 pontos. E ele foi alcançado aí rapidamente, então vamos colocar aqui 1.190 pontos, né? Gain 1.090 pontos. Vamos seguindo aqui, já está chegando. Agora eu vou esperar, não vou, para poder agilizar aqui, não vou explicar, né, os motivos, eu vou explicar rapidamente aqui. Choque secundário rompido, fundo, expectativa aqui, order block, último order block aqui, olha, ele foi testado, a entrada daria aqui, porque daria entrada a um risco de 145 pontos, porém ele pegou o stop aqui no detalhe, né, ele só estopou e depois realizou aí o que era esperado. Entretanto, após este rompimento aqui, eu considerando este fundo, este topo, este fundo, eu teria feito uma entrada no Confirmation Entry neste ponto aqui. Eu teria feito essa entrada sim, neste ponto. Ó. E de novo, do mesmo jeito, no mesmo preço, com o mesmo stop, eu coloquei o stop um pouquinho acima, da onde ele teria me tirado da primeira vez, né? Na expectativa de buscar a região mais líquida dessa parte de baixo aqui. Coloquei no gráfico de 5 minutos lá e a região mais líquida foi aqui. Beleza, pessoal? Então, daria aí um trade direto, arriscando 165 para buscar 845, um fator de lucro de 5,12. Então, vamos colocar aqui 845 pontos. 845 pontos. Inclusive, eu tenho que colocar o loss aqui também, ó, 145. 145 pontos. Beleza, vamos lá então, vamos seguindo. O preço ele caiu aqui nesses dias, a partir do dia 6 de setembro ele caiu, e no dia 8 de setembro ele já abriu nesta região que era do pó diário lá de agosto. Vocês conseguem ver isso aqui. E por que ele fez isso? Para capturar a liquidez toda que estava nessa região aqui, ó, dessa mínima.
Então, se eu coloco aqui, dessa mínima aqui, olha, do dia 21 de agosto, ele veio, capturou a liquidez aqui e praticamente ele subiu em linha reta. Então, ele foi, subiu, fez um fundo, fez um topo, fez um fundo e fez um topo aqui. Aqui eu posso considerar então que está numa região barata para comprar, numa região de demanda. E após o preço fazer este movimento aqui, de fundo, topo, me valida esse Fair Value Gap aqui, onde eu posso fazer a entrada. Aqui não dá, porque está 255 pontos de risco. Aliás, 305, então eu faço a entrada aqui, 190 pontos. A expectativa de buscar o último topo, então dá um fator de lucro de 4,58, um gain de 870 pontos. Gain 870 pontos. Vou colocar de preto mesmo, né? Manter o padrão. Beleza? Neste momento já nos deu aqui alguns pós já marcados que a gente precisa esperar alguns momentos aí para poder realizar. Após isso, nesses dias que subiu muito aqui, eu não identifiquei nenhuma possível entrada depois desse dia 11 de setembro aqui, porque ele subiu. Se você considerar estruturas intradiárias, talvez você poderia ter feito entradas aí, mas eu não considerei porque minhas referências são gráficos maiores, né? Então o preço poderia ter feito aqui, subiu, fez o último topo aqui, ele rompeu um choque aqui e depois ele rompeu esse choque aqui do macro, do H1, beleza? E o que ele fez depois? Vamos dar um zoom aqui. Depois do preço ter rompido este choque do micro e este choque do macro, do H1, eu aguardaria, né, o preço mitigar, foi isso que ele fez, voltar na região de POI. Esse order block está refinado pelo gráfico de 5 minutos, e a entrada daria aqui, olha, nesse exato ponto aqui. A expectativa é buscar o último fundo, e assim ele o fez, né? Eu não considero a entrada aqui, pois o stop daria 235 pontos, mais ou menos, né? Deixa eu colocar aqui, ó, 255 pontos, 250. Então, considerei essa entrada na metade. Então, aqui deu um gain de 885 pontos. Após o rompimento, né, deste boss da mitigação, o preço voltou. E se você coloca no gráfico de 5 minutos aqui, você pode ver que esse aqui é um order block. Esse último candle branco após esse imbalance poderoso aqui, ó. Então aqui ele fez uma entrada de confirmação, um confirmation entry, onde você poderia entrar aqui na metade, aqui de novo, ó. Dá para você entrar aqui, só que o seu fator de lucro fica em 2,88. Só que se você considera aqui na metade, você conseguiu ser ativado na entrada e o seu fator de risco, seu fator de lucro, na verdade, já vai para 5,2. Então, melhora absurdamente. A expectativa aqui poderia ser o último boss, né? Lembrando, porque se está na tendência de baixa, a expectativa é o último boss. Dessa forma aqui, teria alcançado aí 8,88. Entretanto, eu considerei apenas... eu ficaria com receio desse imbalance aqui, ó, desse Fair Value Gap, né? Então eu considerei apenas a saída nele. Assim que pagou 5,2, eu teria saído já desse trade aqui. Então aqui já vou pegar de novo. Vamos lá. Aqui deu quanto? 650 pontos. Beleza. Aqui eu teria feito essa venda, um risco de 100 pontos. Foi no detalhe aqui, né?
ele teria feito essa venda aqui. Essa venda aqui, teria feito 445, não vou explicar mais os motivos da entrada, 445 pontos, para poder agilizar aí, né, não ficar tão maçante o vídeo aí. Teria feito, o preço fez, né, essa movimentação onde tem um ponto de liquidez aqui, entretanto, consideraria este candle aqui como order block, onde rompeu o último boss, e aqui tem um Fair Value Gap do gráfico de 15 minutos, aqui olha, a gente consegue ver o Fair Value Gap, ele deu loss, né? Deu loss aqui porque a expectativa era comprar barato aqui embaixo, porém o preço não foi. Aí eu peguei esta referência aqui, considerei a venda aqui e a venda aqui. Então aqui foi 2 stops. Aqui foi um stop. Foi um stop de... Não, aqui ó, entrada aqui. Dessa forma aqui. Seria um stop de 120 e um stop de 140. Então, um stop 120 pontos. E um outro stop aqui de 140. Stop de 140 pontos. Se vocês estiverem, né, achando o vídeo um pouco demorado, coloque aí na velocidade de 1.5 para poder ficar até mais rápido, né, mais fácil de assistir. Agora chegamos ao dia de 20 de setembro, o dia que eu estou gravando esse vídeo aí. Havia esses 2 order blocks aqui. Eles eram order blocks vendedores que estavam localizados na região de prêmio. Considerando esta referência aqui, pessoal, ó, a máxima desse dia, do dia 15 e 14, com a mínima do dia 19. Então, a expectativa que eu tinha era buscar dessa forma aqui para poder mitigar um pouco ainda mais aquela pernada de alta. Então, eu esperaria o preço ter vindo aqui, né? Beleza. Foi um trade que eu tomei stop hoje e depois, na verdade, os 2 trades eu tomei stop e eu vou falar para vocês o porquê. No primeiro stop, não dava para considerar essa entrada aqui, pois o risco daria 250 pontos. Então, eu busquei a venda na metade aqui. Beleza, eu até achei que o preço ia descer, porque ele chegou numa região aqui. Assim que eu ativou a entrada, ele veio, foi e veio. Nesse momento eu achei que ele ia pegar força para poder cair. Não aconteceu, pois de tarde tinha 2 notícias importantes, reunião do FOMC, né? E a taxa de juros aí do americano. Isso não aconteceu da forma como eu planejei. Após isso, tinha um outro order block aqui mais acima, que talvez seria o mais correto ter marcado, né? Seria apenas na extremidade nesse order block, mas eu julguei por correto, no momento, entrar nesse primeiro aqui que eu tomei stop. A entrada neste segundo não poderia acontecer aqui, pois o stop seria 270 pontos, então ele ocorreu aqui. Entretanto, como a máxima do order block estava neste ponto aqui, eu coloquei o meu stop aqui, pessoal, ó. Não coloco muito lá para cima, eu coloco um pouco mais justo aqui, e assim não está errado, beleza? Então veja que o preço, ele me pegou, me estopou aqui, em 45 pontos ele me estopou. E olha a operação que deu aqui, né? Pagou aí 990 pontos, fácil. O alvo inicial é este imbalance aqui, ó. Este imbalance, esse Fair Value Gap, aqui, ó. Essa mínima com esta máxima aqui, ó. Então eu teria saído aqui, né? No gráfico de 5 minutos dá até para dar uma refinada nele aqui, ó.
Este primeiro aqui. Esse aqui mesmo, né? Não arriscaria muito, eu tô certinho, tá vendo? Então ele teria pago aí, se não fosse esse stop por 45 pontos, fator de lucro de 8 praticamente, 125 pontos de risco para 990 pontos de alvo. Então loss, 125 pontos. E aqui um outro loss de 140. 170. Bom, pessoal, chegando aí ao final do backtest, eu coloquei todos os lucros, todos os gains aqui em pontos e coloquei aqui todos os loss. Total de 15 operações, sendo 9 acertos e 6 erros, dá uma taxa de acerto de 60%. No total foram 7.790 pontos, para deduzir aí 1.080 pontos de loss. Líquido, quantia de 6.710 pontos. Lembrando, eu não fiz aqui position size, com certeza aí teria sido um resultado melhor no position size. Considerei para fim de backtest, para facilitar, apenas aí um contrato, beleza, pessoal? Que daria neste período aí, com essas operações, R$ 1.342. Com 5 contratos, para quem opera 5 contratos, R$ 6.710. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma opinião pessoal. O Smart Money ele não deixa de ter um caráter subjetivo na análise gráfica, não deixa de ser, né? Uma forma aí, cada pessoa adota uma referência, cada pessoa considera um order block bom e um order block ruim, então não deixa de ser subjetivo. Aqui é o meu backtest, então peço aí que vocês estudem, seja qual for o tipo de análise convencional, utilizando médias, utilizando setups contra tendência, a favor da tendência, apenas estudem, né? Façam os seus backtests aí e tentem sempre melhorar aí o seu operacional, o seu emocional. Beleza, pessoal? Então fica assim, se vocês curtiram o vídeo aí, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Um abraço, até mais, tchau, tchau!